No vídeo de hoje eu vou te mostrar que a ciência apresenta causas específicas para depressão, de acordo com a medicina chinesa. Eu vou te apresentar um artigo científico, partes básicas desse artigo de março de 2013, mostrando que existem causas clássicas segundo os critérios práticos e teóricos da medicina tradicional chinesa. Vamos lá? Vou te apresentar a localização de um órgão, as funções de um órgão são muito alteradas no quadro de depressão. Eu escolhi um artigo que apresenta aí 408 pacientes diagnosticados com um quadro de depressão e mostra que 70% desses pacientes têm uma causa específica bem clara. É importante colocar que eu vou apresentar os critérios da medicina tradicional chinesa. Está aqui para você o local que está o artigo, publicado numa revista de psiquiatria e você pode encontrar no PubMed. Basta digitar Chinese Medicine e você vai ver aí mais de 200 mil artigos comprovando como funciona a base teórica e prática da medicina tradicional chinesa. O artigo que eu escolhi foi importante devido aos 408 quadros de depressão, uma doença que só cresce no mundo inteiro. E eu vou trazer um pouquinho para você de como foi esse diagnóstico e um pouquinho mais qual o órgão afetado e por que esse órgão, uma vez afetado, ele produz uma enfermidade tão grave. Em primeiro lugar, é importante colocar que o artigo é de 2013, está aqui para você. Título, data do artigo e localização, localizando as emoções no fígado. Traduzindo para você aqui essa parte do artigo que mostra como ele localizou as emoções a partir do liver, o órgão fígado. Então, as emoções localizadas no fígado são produzidas a partir desse fluxo. Já eu vou te explicar por quê. Então, o órgão específico foi o fígado e os 408 pacientes utilizados nesse processo aí, nessa classificação do artigo, os 408 com depressão, e entrou o autor aí, Zhou Lin, que contribuiu de forma importante com a pesquisa, apresentando a classificação e a enfermidade de todos esses pacientes. Em primeiro lugar, eu vou apresentar para você por que exatamente o fígado é o órgão-chave, de acordo com os critérios da medicina chinesa. Então vamos lá, o artigo apresenta 408 pacientes tratados, com quadro de depressão. E ele apresenta aqui 6 padrões de depressão, 6 causas dentro desses 408, Foram estabelecidas aí 6 causas básicas para depressão. Mas o mais importante que eu trouxe no vídeo de hoje é que 70% dos pacientes apresentavam 4 padrões de depressão envolvendo estagnação da energia do fígado. Vamos lá, então 70% desses 408 foram incluídos aqui em 4 padrões e os 4 padrões vinham dessa síndrome. O que significa isso? Vou traduzir para você. O fígado é um órgão que tem função de liberar o sangue, tá bom? Vamos olhar para o prisma da medicina chinesa. Ele libera a circulação de sangue para todos os outros órgãos, para todo o corpo. E junto com o livre fluxo de emoções. Aquelas pessoas que sabem sentir, se relacionar, dizer sim, dizer não, se envolvem, ao mesmo tempo conseguem gerar movimento, aí tem iniciativa. São pessoas que não têm estagnação do fígado. O que significa estagnar a energia? É prender todo o sangue nesse órgão, porque esse órgão armazena e libera o fluxo. Então, essas pessoas, esse padrão de estagnação do fígado tem os seguintes sintomas. Estão aqui para você. Sintomas de estagnação. Pessoas muito reprimidas, dores no corpo, sensação de irritabilidade, muita raiva, pacientes que podem ter tonteira, sensação de bolo na garganta, suspiro frequente, boca amarga, grande padrão de irritabilidade, intolerância, impaciência, arrogância. Todos esses sintomas clássicos aí podem apresentar também nódulos, cistos, lipomas, miomas, displasias. Todos os padrões de má circulação
podem ser consequência aí da estagnação da energia do fígado, tá bom? Isso é a rede apresentada a partir da estagnação. E por que existe a depressão especificamente? Vamos um pouquinho além para que você entenda por que o paciente fica deprimido. Para que eu explique o movimento da depressão, é importante que você compreenda 3 funções básicas desse órgão, hein? Anote aí, vou dar o passo a passo. Primeira função básica desse órgão, ele armazena o sangue e libera o fluxo de energia e sangue. Então, o fígado ele tem essa função de expandir, liberar a circulação para todo o corpo. Quando ele libera, agora o mais importante, ele libera o sangue quando o paciente se envolve, quando o paciente sente. Eu já atendi uma paciente uma vez com 9 nódulos no fígado e uma característica básica dela, a frieza, a indiferença, a incapacidade de perceber os próprios sentimentos, o distanciamento do outro, a falta de empatia. Ela falou, Raquel, não consigo saber o que eu sinto. Se você quer saber o que eu sinto, você tem que chamar alguém da minha família, porque eu não tenho ideia do que eu sinto. Então, esse grau de distanciamento das próprias sensações, porque a emoção, ela monitora, a emoção, ela te dá um chão, ela consegue manter o paciente com saúde, quando está com medo, recua, quando está alegre, se envolve. Então, essa ausência do livre fluxo de emoção bloqueia o sangue. Então, o paciente, em geral, que não quer sofrer, que não quer se envolver, ele gera exatamente o fluxo para o interior. Por isso, essa quantidade de sintomas que eu mostrei aqui de bloqueio sanguíneo. E por que deprimir? A depressão, na verdade, ela não é tristeza. A depressão é a indiferença, a incapacidade de sentir. Ele internaliza o sangue porque ele prende. Como o paciente não sentiu, ele bloqueou. E aí vem suspiro, bolo na garganta, boca amarga. E essas pessoas, elas não querem se indispor, elas não querem falar, elas têm medo do sofrimento e com isso elas sofrem muito mais. Uma segunda paciente que eu tive, ela cortava toda a perna com gilete mesmo para fabricar ali, para expor o sangue, uma sangria, porque ela falava, Raquel, alivia, porque eu não consigo falar, eu tenho vergonha, eu tenho medo de me expor, da minha família, e quando sangra, alivia. É tão perfeito o corpo que é possível compreender, assim, é muito ruim a pessoa se cortar, né? Mas era a única forma dela sentir alívio. Tão grave é a dor interna do paciente deprimido. Que bom, ela parou completamente os cortes, ela conseguiu falar, chorar, se envolver. Uma paciente que ficou muito bem, porque ela soube liberar o fluxo interno a partir das próprias emoções. Esses 408 pacientes, eles reprimiram a emoção. Uns reprimiram e tinham golpe de raiva, gerando fogo do fígado. Outros reprimiram e ficaram tontos, ficaram extremamente inquietos, com zumbido, com outra deficiência que é um pouco mais leve, a deficiência de Yin do fígado, é o calor, mas por um padrão de deficiência. Mas todos vieram da estagnação. Então é bem interessante que o autor coloca, é fundamental contribuir com a sensação do paciente, orientá-lo, que se ele não sente, ele pode deprimir. O paciente tem que ter humildade para sofrer, resiliência, aceitação. No momento que ele sofre, que ele se coloca, todos os órgãos recebem sangue. Vem para a segunda etapa dessa função interna do sangue, que é Raquel, mas eu decidi ficar quieta, o que acontece? O fígado, ele nutre a mente, ele nutre a digestão, ele nutre o rim, ele mantém o fluxo em cada órgão de forma harmônica. Então, quando o paciente decide parar de sentir, todos os órgãos sofrem com o tempo. Então, o deprimido pode ter mais medo, mais raiva, muita ansiedade ou chegando ao grau grave de indiferença e apatia. A depressão evolui, várias doenças são ocasionadas a partir dela e todas começam na estagnação do fígado. Toda depressão, assim, 70% desse artigo, na prática clínica mesmo, centenas de pacientes que eu já tratei com depressão, é clássico, começa no fígado. Pode começar em outro órgão, sim, mas predominantemente é o fígado. E eu vou explicar agora o que gera esse movimento do fígado, o que gera vida, alegria, bem-estar,
Na verdade, o movimento é gerado pela nutrição do ser humano do que ele não tem. Se nutrir muito do que você já tem, é uma compulsão e não escolha. Por exemplo, paciente muito racional, se você tem um paciente que usa extremamente a mente o tempo inteiro, calcula, ele precisa de emoção, ele precisa de afeto. Uma pessoa muito acelerada, tem pacientes deprimidos que trabalham muito, são super ansiosos, porque eles têm que dar conta de tudo e não tem tempo para relaxar. Então, a nossa cultura valoriza muito o excesso de movimento. Esse excesso de movimento sem o recolhimento, o descanso, também gera depressão. O que gera saúde, então? É a capacidade de pulsar, é buscar o que faz falta. Por exemplo, hoje é comum pessoas muito em casa, não tem trabalho, o filho se forma, fica desempregado e não se sente útil. Muito do excesso também adoece. Então ele não busca uma outra área, ele não busca dar uma aula particular, ele não busca nenhum movimento, ele fica recebendo dos pais o tempo inteiro. Também gera depressão. Ele não tem problema financeiro, mas tem problema de escolhas positivas, ele não consegue mostrar quem ele é, ele não consegue se envolver em sociedade, se isola e a autoestima fica cada vez mais baixa. Responsabilidade de quem deixa um filho passivo desse jeito. Então a depressão é muito mais do que apenas não sentir, é não pulsar. Para resumir um pouquinho, que fique mais claro para você, eu dei uma palestra numa faculdade de vários adolescentes que estão se formando, adultos, né? Indo para a área de trabalho e informando que sempre se preocuparam, um grupo grande, colocando na palestra, nós nos preocupamos em ter um bom trabalho, estudar muito, fazer pós-graduação, uma faculdade bem forte aqui no Rio de Janeiro, forte assim, uma faculdade que prioriza muito o debate. Foi interessante perceber que ninguém falou em nenhum momento de respeito, consideração com o próximo, moral, ética. Será que se o aluno se forma na melhor faculdade, tem parte financeira forte para trabalhar aí, para estudar em qualquer lugar, qualquer pós-graduação, paga, e ele não sabe respeitar, ele não se sente, ele não tem empatia, ele não vê o próximo, ele atropela todo mundo, daqui a pouco de uma empresa ele sai para outra porque não sabe se relacionar. O que eu quero chamar a atenção é que a falta da inteligência emocional, a falta da empatia, do altruísmo, que é você se colocar no lugar do outro, essa sociedade autocentrada, valorizando apenas o conhecimento acima de tudo, está perdendo a relação consigo mesmo e com o outro. Não basta ter um melhor ensino, ser o melhor no cognitivo, se o paciente não sabe se relacionar. Muitas pessoas hoje deprimem porque não sabem se perceber e perceber o outro. O que isso tem a ver com a medicina chinesa? Para a medicina chinesa, nós avaliamos como é a moral do paciente, o respeito, a ética, a sensibilidade, a capacidade de se colocar no lugar do outro e se perceber com muita clareza. Isso também leva à depressão, o que dá saúde física, saúde emocional, mental ao paciente. É exatamente o que eu vou deixar aqui para você agora. Quem está muito acelerado tem que saber se acalmar. Quem é muito egoísta tem que saber ser altruísta, tem que buscar empatia com o próximo. Quem está muito parado, descansando excessivamente, em geral, alguém está pagando essas contas, tem que aprender a se mover e ser útil à sociedade. Quem está excessivamente racional tem que saber que existe aí a sensibilidade. São alguns exemplos aqui que mostram, para concluir meu raciocínio, eu vou deixar para você agora essa mesa. Para a medicina chinesa, não tem saúde sem as 4 pernas da mesa forte. Físico, emoção, como? Físico, tem pessoas hoje que só estudam e não movimentam as pernas. Podem deprimir por ausência de movimento físico. Físico. Mente, pessoas que estão passivas, não estudam nada, não buscam nada novo. Se você é engenheiro, não tem um trabalho, dê uma aula particular. Se é um professor demitido, dá um curso online, cria uma nova área. Enfim, tem hoje cada vez mais profissões extremamente criativas. Por isso existem muitas pessoas alegres, porque se sentem úteis, que é um grande sinal de felicidade. Emoção, para ser
feliz, para ter essa alegria genuína, tem que cuidar da emoção, como você vê a si mesmo e o outro. E por último, aqui a quarta perna, o espírito. A medicina chinesa coloca que quem é feliz conhece o próprio espírito. O que significa isso? É energia sutil, é a sua capacidade de perceber, é a sua capacidade de receber e dar sem racionalizar o motivo. Agir de forma espontânea, sem calcular o que você ganha de forma racional. Toda ação que não tem julgamento da razão é uma ação ligada à espiritualidade. Agir com o coração leva à alegria plena e combate a depressão. Aqui é um exemplo de como a medicina chinesa vê uma pessoa feliz. Mas o que gera a estagnação do fígado, que é o principal tema do artigo de hoje, é não saber pulsar de um lado para o outro e não conhecer as quatro pernas da mesa. Isso causa depressão. Infelizmente, a sociedade adoece cada vez mais porque valoriza excessivamente o racional e descaracteriza o espírito e o sentimento. Como você orienta seu paciente? Você observa que seu paciente está quieto? E eu queria chamar a atenção agora para você que cuida do outro, que trata, que tem esse olhar clínico. Você observa que o paciente está extremamente fechado, o paciente está tenso, que ele não te olha, o paciente não sorri, tem vergonha de falar das tristezas, tem vergonha de dizer que perdeu um amor, um trabalho, que trabalha no que não gosta, que não tem boa relação com a família, seja o que for. É impossível tratar alguém com depressão de acordo com os fundamentos da medicina chinesa sem conhecer a fundo esse ser humano. Conhecer a fundo quem ele é, o que ele gostava e se perdeu, com quem ele se relaciona, como ele sente, como ele percebe o outro, por que a autoestima está tão baixa, né? Porque alguém que sofre, que tem medo de sofrer, em geral, está com a autoestima mais baixa. Por que o paciente se vê assim? Então, para começar, uma orientação que eu dou aqui é passe confiança para o seu paciente. O paciente tem que perceber que você está junto com ele, que ele pode contar. E ele vai conseguir aos poucos se abrir. E ele se abrindo, você vai estimular o fígado. Vou mostrar aqui para você agora um ponto que é fenomenal, que vários terapeutas têm praticado aí, o F14. Massageia aí abaixo do mamilo, sexto espaço intercostal bem forte, rodando o polegar. Se essa região doer, comece devagar, né? Que se estiver com o fígado muito estagnado, vai doer muito. Se doer, é porque existe repressão. E se existe repressão, contribua com o seu paciente, mostrando que ele pode falar. Existem várias orientações boas para depressão, mas a primeira é se abrir, entrar em contato. E quando você manipula o fígado, esse alarme do fígado que libera essa circulação, o paciente começa a ter vontade de falar. Muitas vezes só em manipular ele chora. Só em manipular vem uma tristeza de 5 anos atrás que ele não queria falar. Vem uma sensação de bolo na garganta. E quando ele solta, quando ele relaxa, quando ele se abre, todo o corpo agradece. Todos os órgãos recebem sangue. E a partir daí você vai ver cada vez mais a depressão melhorando. Então, quando você receber o paciente no seu consultório, vou dar aqui 5 dicas para você observar, fechando esse vídeo, se o fígado começou a gerar esse padrão de estagnação, que é a principal causa de qualquer tipo de depressão. Então, 5 itens para você orientar, para você conseguir manter um bom tratamento da depressão. Os 5 primeiros itens, antes de entrar na técnica. Fundamental, o teu paciente percebe, quando você atende, ele percebe o que ele sente, ele consegue mostrar sentimento, ele é extremamente frio. Se ele não consegue mostrar nada, vai ser mais complicado, manipule mais o fígado, tá bom? Estimule o canal do fígado. Segundo item, se ele percebe, ajude ele a falar, a confiar e se abrir. Se ele falar, vai ser muito mais fácil você conseguir ajudá-lo a mover aí, liberar essa estagnação. Terceiro ponto, diagnostique aí, escreva se seu paciente é extremamente racional. As pessoas muito racionais têm dificuldade de se envolver, sentir. Ele explica tudo que ele sente. Acontece isso, infelizmente, até com criança hoje.
Crianças excessivamente lógicas, racionais, que só estudam, que não brincam, que não relaxam. Então, excesso de trabalho mental gera depressão também, porque o sentimento é natural, é espontâneo, é solto, e o excesso de trabalho rígido e pragmático pode levar à emoção muito bloqueada. Então escreva aí, meu paciente é excessivamente racional ou não? Eu percebo que ele é bem natural e que ele sabe se colocar com uma dose de emoção. Quarto ponto, é fundamental que o paciente queira mudar. Ele tem vontade, força de vontade ou não? Está apático e não quer mover nada? Sem força de vontade, ele não vai seguir os seus hábitos. Quinto e último, o tratamento tem que ser semanal. Oriente que o seu paciente volte ao seu consultório toda semana para que você possa progressivamente liberar o fígado. Depois, você entra na técnica, no pulso, na língua e no tratamento propriamente dito. O fundamental desse vídeo é mostrar que a repressão das emoções é a principal causa da doença, de acordo com 408 pacientes pesquisados nesse artigo, comprovando que a estagnação do fígado é o que mais afeta os pacientes deprimidos. Libere, oriente e vamos combater uma enfermidade tão grave. E nesse momento é fundamental, se esse vídeo fez sentido para você, vá agora aqui abaixo, comente, tire dúvidas, fale se você conhece esse padrão, como é o seu paciente, na prática clínica você observa algum desses sintomas, fez sentido para você? Se fez, vá lá, compartilhe, porque é muito importante que essa informação sobre a estagnação das emoções pode afetar uma série, milhares de pacientes, tá bom? Curta, veja se você está inscrito no meu canal e vamos juntos continuar aí na missão de orientar, passando uma medicina tradicional, exatamente como é feita na China. Um grande abraço, até o próximo vídeo.